Erros médicos, erros de enfermagem, erros fatais que vêm se repetindo em hospitais do nosso estado e que as famílias têm denunciado. O que estaria acontecendo? Negligência? Descaso com a saúde do paciente ou despreparo? E uma pergunta que precisa de respostas aí, e rápidas, e principalmente de providências e mudanças. O que está acontecendo? Reportagem de Lívia Mendonça, Loira Sinistra. Negligência, medicamentos errados, café e sopa na veia. Erros que acabam em morte. Ana Carolina, 14 anos. Essas fotos foram tiradas minutos depois da cirurgia. A adolescente deu entrada no hospital particular Icaraí, Niterói, no dia 17 de setembro, para retirar um cisto no ovário. De acordo com a família, logo depois da cirurgia, ela apresentou alteração no quadro clínico. A mãe percebeu que a filha não estava bem, mas os enfermeiros teriam garantido que a situação era normal. Quando os médicos foram chamados... Já se passaram quase 2 meses, mas o tempo parece ter parado nesta casa. Este aqui é o quarto da Ana Carolina. Ele continua intacto. Ainda estão presentes as coisas que ela mais gostava, como, por exemplo, o computador, esmalte. Ela chegava a trocar 2 vezes por dia o esmalte. Maquiagem não poderia faltar. Ela não saía de casa sem colocar a maquiagem. E, lógico, fotografia. Qualquer adolescente de 14 anos. Aqui existiam 3 pessoas felizes. Agora 2 tentam sobreviver. Um dos pontos mais dolorosos para os pais de Ana Carolina é ainda não saber a causa da morte da filha. O delegado lá conseguiu pegar o prontuário, já foi para o ML. O ML deu 30 dias para a gente para dar resposta qual foi a causa-morte. E já se passaram mais quase 40 dias. Quando deu 30 dias, eles informaram para a gente que causas não concluídas. Não concluíram o que houve com a Ana, tiveram dúvidas. Isso que mais ou menos que eu entendi. Na época, a direção do hospital informou que o quadro de Ana Carolina era estável, que a jovem recebeu todo o cuidado necessário durante o tempo em que esteve na unidade de saúde. Patrícia acredita em negligência. Depois do caso se tornar público, a mãe de Ana Carolina recebeu algumas ligações anônimas. Falaram assim que ela houve um problema sério e raro com sua filha feio dentro do centro cirúrgico. Minha mãe recebeu também e falaram que ela teve a primeira parada cardíaca foi dentro do centro cirúrgico, que eles consertaram a situação e acharam que estava tudo bem. E não estava. Há casos que ficam isentos de dúvidas. Dona Palmerina, de 80 anos, morreu após uma estagiária de enfermagem injetar na veia dela café com leite no lugar de soro. Rejane Moreira Teles, de 23 anos, estava há 3 dias no estágio no posto de atendimento médico em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela disse nunca ter injetado qualquer tipo de medicamento antes e que não teve auxílio da técnica de enfermagem. Foi injetado o café com leite na veia da minha mãe, entendeu? E logo depois a minha mãe começou a se bater e ela estava bem. Ficaram todo mundo desesperado. As estagiárias Rejane e Luciana e as técnicas de enfermagem Rayane e Adriele foram indiciadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Para a técnica de enfermagem Ana Maria Albino, a punição foi maior. Ela foi afastada da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no sul fluminense. Ana Maria pode ter sido a responsável pela morte de Hilda Maciel, de 88 anos. Ela teria injetado sopa na veia da idosa. Eu vi na hora que ela colocou o alimento, veio programação, colocou na veia. E então, aí nisso ela começou a se bater. Começou a se bater e eu peguei, fui correndo chamar a enfermeira, pedi a moça segurar a mão dela e fui correndo chamar a enfermeira. Ela veio, aí ela tirou o alimento da sonda e passou para... do braço passou para a sonda. Negligência na enfermagem e na medicina. Esta advogada foi vítima de erro médico. Em 1990, Célia Destre retirou um cisto no ovário. Durante a cirurgia, ela teve um uréter cortado e perdeu um rim. No CTI, a advogada decidiu que ia ajudar casos semelhantes ao dela. Mais de 3.000 pessoas foram auxiliadas pela Associação de Vítimas de Erros Médicos. Falar em erro médico é uma coisa muito complexa, porque você muitas vezes acha que foi um erro médico, na verdade, foi um erro causado pelo hospital,
funcionária do hospital, enfermagem, assistente. Então não é só o erro médico, é a má administração hospitalar. Se nos hospitais particulares existem os maus resultados, a situação é ainda pior na rede pública de saúde. Superlotação, faltam medicamentos, profissionais. O Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro fez um levantamento do número de mortes do ano passado. O número é assustador. Em 12 meses, 10 mil pessoas morreram em 4 emergências municipais. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, uma realidade em que o sistema público de saúde tem se degradado com o tempo. Essa degradação tem acarretado graves prejuízos no atendimento a essa população. Então, a possibilidade de complicações aumentou muito. A mortalidade, na minha opinião, também houve registros de aumento dessa mortalidade. E eu entendo que esse quadro de calamidade, esse quadro crítico da saúde pública tem causado prejuízo à nossa população e tem gerado situações do que nós chamamos do mau resultado. Segundo o presidente do sindicato, o despreparo profissional contribui para o caos na saúde. O que nós temos visto são profissionais recém-formados, que ainda não têm a experiência necessária, não têm a pós-graduação da residência médica, não têm um curso de especialização necessário, e esses profissionais são colocados na rede para fazer o atendimento da população numa situação em que, na minha opinião, seria necessário que esses profissionais tivessem a competência aferida previamente por um concurso público. Enquanto não há uma mudança, famílias choram com a morte de pessoas queridas. Para eles foi mais uma vida, para a gente foi uma felicidade pro resto da vida. Eu nunca mais vou ficar normal, assim, feliz. Eu não consigo mais ficar feliz. A luta do Jorge Darzi, há mais ou menos, eu tinha 7 anos de Record, há mais ou menos 8 anos de Record, não 9 já. Eu estou 9 anos aqui já. 9 anos. Há mais ou menos 15 anos eu acompanho a luta desse homem. Esse homem é um bandeirante, esse homem é um guerreiro. O Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos, né? É um desbravador, tem razão. Ele é um homem que luta, e realmente tudo isso que ele disse é verdade, né? Estão voltando os cursos de capacitação, deveria ter uma reciclagem, deveria ter. Agora, tem que fiscalizar as universidades também de medicina, para saber o que está sendo aplicado, para saber o que está sendo ensinado, de que forma está sendo ensinado. Agora, de qualquer maneira, as coisas só funcionam se eu tiver concurso público. Concurso público é uma medida que você tem para aferir o grau de conhecimento do candidato, o grau de conhecimento do profissional. Então, concursos públicos seriam importantíssimos, tanto nas áreas, como existe na área da segurança, tem que existir também na área da saúde, também na área da educação, concurso público, né? Porque essa jovem, por exemplo, não volta nunca mais, foi o que a mãe falou, não volta nunca mais. Isso tudo que nós apresentamos aqui, agora são estatísticas, são números para as estatísticas. Mas e as famílias dessas pessoas? Como é que estão vivendo até hoje? Qual é a solução? Qual é a solução? É isso que nós temos que ver. Nós temos que trabalhar em cima disso. Existe superlotação dos hospitais? Existe. Então tem que fazer mais hospitais. Concurso público para mais médicos capacitados. As UPAs é um projeto importante? Mas tem que ter médico todos os dias, 24 horas, nas principais especialidades. As clínicas da família também, médicos com as especialidades para atender a população e evitar a grande demanda nos hospitais. Para isso servem as UPAs, para isso servem as clínicas da família. Para que casos ambulatoriais sejam resolvidos ali, casos de menor gravidade sejam resolvidos ali. Mas para que sejam resolvidos ali, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter enfermeira, tem que ter técnico, tem que ter gente para atender a população. Porque quem vai para o hospital público é porque não tem condição de pagar um plano de saúde. Então isso tem que ser levado em consideração.
E foi o que o Jorge Darcy falou. E muito bem falado.